Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez aqui a gente tem a graça de se encontrar para rezar com o nosso momento com Deus, com a nossa partilha da palavra de Deus. E queremos então, pedir, colocar diante de Deus muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. Colocar diante de Deus esse dia em que nós queremos abraçar nas oportunidades que a vida nos dá. Esse dia que nós queremos abraçar muitas coisas boas e bonitas que o Senhor vai fazendo sobre nós, sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. É um momento bastante bonito, É um momento bastante bonito porque a gente vai olhando muito para Deus, a gente vai pedindo a sua presença, o seu amor, a sua ternura. E Deus vem, sim, Deus vem ao nosso encontro, Deus vem nos despertar para esse dia, Deus vem abrir tantas coisas bonitas, tantos caminhos Ele vem abrir e vem mostrar que a gente pode seguir firme. Iniciar um dia na presença do Senhor é sempre muito bom, é sempre muito belo. E com certeza, o Senhor, mais uma vez, Ele vai colocando a mão sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, e a gente vai sentindo seu amor, sua ternura, a gente vai sentindo a bênção, a gente vai sentindo tantas outras coisas que vão recaindo sobre nós. Então, que esse dia seja abençoado, que o seu dia seja abençoado, que você também sempre sinta, muito a presença do Senhor, sinta todas as bênçãos que Ele quer lhe dar, sinta também que o Senhor também quer mostrar novos caminhos para você e assim por diante. Então, vamos iniciar dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é assim que a gente vai dando tantos passos bonitos em direção a Deus. Na força e na presença do Espírito Santo, a gente também vai sentindo que o Senhor vem nos ajudar, o Senhor vem mostrar novos caminhos, o Senhor vem alegrar o nosso coração com a presença dEle, com a sua presença. E queremos, E queremos hoje também sentir o quanto a gente precisa buscar o Senhor, o quanto a gente precisa ir ao encontro do Senhor, o quanto a gente precisa abraçar a nossa fé, o quanto a gente precisa, dar passos para que todas as coisas elas continuem dando certo. Quanto mais a gente buscar o Senhor, quanto mais a gente mergulhar na sua presença, quanto mais a gente, pedir que Ele venha, mais a nossa vida vai para frente e mais a nossa vida vai ser abençoada. Hoje, como os discípulos de João Batista, a gente também precisa se aproximar do Senhor, A gente também precisa se aproximar do Senhor e sentir, E sentir que Ele faz maravilhas. Jesus fez tantas maravilhas na vida, das pessoas que estavam ao seu redor, que hoje também vai fazer em você. A gente precisa ter aquela atitude que nos coloca diante dEle. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje vem ao nosso encontro. Palavra de Deus hoje que nós já vamos colocar no nosso coração vai mostrar que quando a gente abraça a fé, que quando a gente abraça a vida plena que vem por meio de Jesus, muitas coisas boas, novos caminhos, eles se abrem para nós e para a nossa casa. O evangelho de hoje, ele se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 19 ao 23. Lucas capítulo 7, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou para te perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças muitas pessoas, muitos enfermos, espíritos malignos, e muitas pessoas foram curadas. E ainda fez muitos cegos recuperar a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta palavra de Deus hoje, esta palavra de Deus, ela começa, nosso dia hoje começa iluminado por esta palavra, porque João Batista que conhecia Jesus, sabia do seu jeito de ser, sabia de fato, que ele era o Messias. João Batista, sabendo que os seus dias eles estavam por finalizar-se, ele toma uma atitude bastante bonita. Ele envia alguns dos seus discípulos para conhecerem Jesus. Esses discípulos, eles não conheciam Jesus. Os discípulos de João Batista não haviam tido contato com ele. E aí que atitude bonita, Que atitude bonita a de João Batista. Ele diz: olha, vão lá, tal lugar, em tal casa, lá vocês encontrarão Jesus. Perguntam se ele é o Messias ou se a gente precisa esperar outro. Pergunte para ele. E aí a gente vê que essa atitude de Jesus, essa atitude de João Batista, ela é muito bonita. Por quê? Porque ele também queria mostrar aos seus discípulos a grandiosidade de Deus. Ele queria mostrar aos seus discípulos o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria que os seus discípulos enxergassem, vissem, Jesus operando. Para quê? Para que eles acreditassem, para que eles seguissem Jesus e para que eles testemunhassem nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que vai acontecer. Porque quando eles chegam ali, quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam: és tu o Messias? És tu o Salvador?
És tu o prometido? E aí, nosso Senhor Jesus Cristo chama eles e eles começam a enxergar o que Jesus fazia. Os doentes são curados, os leprosos são purificados, muitos pecadores e pecadores públicos encontram a reconciliação. Aqueles que eram cegos recuperam a vista. Aqueles que tinham dificuldade para se locomover, para andar, né, começam a andar com tranquilidade, com serenidade. E aí eles olham para Jesus e realmente dizem: Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és o Altíssimo, Tu és o prometido por Deus. E aí eles acabam acreditando. Eles acreditam não porque ouviram falar, eles acreditam porque fizeram uma experiência linda, uma experiência maravilhosa, uma experiência cheia de Deus. Porque Deus transforma. Eles sentiram o quanto Deus transformava a vida daqueles que chegavam até eles. Eles sentiram o quanto Deus, né, o quanto Jesus mudava a história de quem chegava até ele. E voltam para suas casas contando essa boa nova. Voltam para suas casas dizendo: nós vimos o Senhor. Voltam para suas casas contando as maravilhas que os seus olhos tinham visto. Mas por que eles voltam para suas casas com isso no coração? Por que eles voltam para suas casas com o coração em paz, alegre e feliz? Sabe por quê? Porque eles foram ao encontro de Jesus. E toda vez que a gente vai ao encontro de Jesus, uma transformação enorme, uma transformação grande, ela acontece na nossa casa e na nossa vida. Sabe, as coisas elas vão mudando, as coisas vão ampliando, as coisas vão dando certo, as coisas vão seguindo um novo rumo. E aí, meu irmão, aí minha irmã, agora é chegado o momento de voltar o nosso olhar para você. E você? Você deve conhecer Jesus. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar de Jesus. Você já deve ter ouvido falar muito de Jesus. Mas olha só, aí vem uma provocação que eu faço a você. Não basta, né? Não basta ouvir falar de Jesus. Não basta ouvir falar de Jesus. A gente precisa ir ao seu encontro. Não basta ouvir falar de Jesus. A gente precisa ir ao seu encontro, sentir o seu amor, sentir o seu cuidado, sentir a sua ternura. Porque aqueles discípulos, eles olharam, eles enxergaram e eles viram muitas coisas boas, bonitas acontecer. E eles disseram: nós também queremos sentir isso. Nós também queremos sentir isso para o nosso coração. Nós também queremos sentir isso. Nós também queremos sentir o teu amor, o teu cuidado. Sabe, nós também queremos sentir, Senhor, a tua proteção. Meu irmão, minha irmã, hoje é aquele dia, sabe, que a gente vai deixar de lado algumas coisas. Hoje é aquele dia que a gente é convidado a deixar de lado o nosso comodismo, sabe? Deixar de lado o nosso comodismo, deixar de lado, sabe? Deixar de lado, talvez, aquela preguiça que a gente tem. E nós precisamos tomar uma decisão. A gente precisa ir ao encontro do Senhor. Sim, a gente precisa ir ao encontro. A gente precisa sentir o toque do amor de Deus. Porque quando a gente começa a frequentar a igreja, quando a gente começa a comungar, quando a gente começa, sabe, a buscar a presença de Deus, sabe? Quando a gente começa a buscar essa presença,
a nossa vida, mas não somente a nossa vida, tudo aquilo que está ao nosso redor começa a transformar-se. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a dar esse passo. Sim, a gente é convidado a dar um passo bastante bonito a partir desse evangelho. Assim como João Batista, a gente precisa começar a mandar as pessoas irem ao encontro de Jesus. Sabe, bendita foi aquela atitude de João Batista quando disse para os seus discípulos: vão lá, perguntem, vejam, conversem com ele, veja se ele de fato é o Messias. João Batista sabia que Jesus era o Messias, mas João Batista pensou mais longe. Eles precisam sentir o gosto do amor de Jesus. Os olhos deles precisam enxergar como as pessoas chegam, né? Como as pessoas chegam e como depois elas saem, né? Elas saem desse encontro, sabe? Esse era um desejo muito bonito de João Batista. Vocês também precisam sentir. E aí a gente volta também para os nossos dias de hoje. Hoje nós também precisamos sentir, sabe? Creio que você é já uma pessoa de igreja, creio que você é uma pessoa de fé. Mas eu gostaria de dizer para você, não se acomode, sabe? Não se acomode, não se acomode. Gostaria de dizer a você, não viva na superficialidade da fé. Eu gostaria de dizer assim, vamos lá, dá esse passo, vai ao encontro de Jesus, busque a sua força, busque a sua presença e você vai sentir muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, muitas coisas belas. A tua vida vai ser transformada. A tua vida vai ser transformada, por quê? Porque quando a gente vai ao encontro, quando a gente busca, quando a gente se joga nos braços do Senhor, aí sim, né? A visão, o caminhar, a saúde, o trabalho, sabe? A família começa a ir ainda melhor. Começa a ir ainda melhor, porque aí a gente tem Jesus na causa. Aí a gente tem Jesus no nosso coração. Aí a gente tem Jesus na nossa vida. E aí coisas boas, bonitas e maravilhosas, elas vão acontecendo porque sim. Porque Jesus faz isso. Sim, Jesus faz isso acontecer. É Ele que tem esta força. Hoje, como é importante você também, né, mostrar para as outras pessoas, mostre para as outras pessoas também quem é Jesus. Mostre, diga para as outras pessoas, olha, quando eu comecei a ir na igreja, quando eu comecei a comungar, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a fazer aquilo, sabe? Muitas coisas bonitas começaram a acontecer aqui. Por quê? A gente precisa abraçar as oportunidades que Deus nos dá. A gente precisa deixar de lado as desculpas, o comodismo, isso e aquilo. A gente precisa deixar de lado isso. Sabe, a gente precisa deixar de lado e ir ao encontro de Jesus. Assim como você acorda todos os dias para trabalhar, para fazer as tuas ocupações, que uma vez na semana a gente tire aquele momento para ir ao encontro de Jesus, comungá-lo, escutar sua palavra, sentir a sua presença na Santa Missa. Que a gente vença o comodismo, sabe? Dizer, hoje eu não preciso ir na missa, hoje eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Sim, eu preciso, porque semana sem missa é semana sem a graça de Deus. Você sabe bem disso. Semana sem Eucaristia, semana sem missa é semana sem a graça de Deus. Você sabe muito bem disso. Então, como os discípulos de João Batista, eles chegaram lá, os seus olhos se abriram e eles enxergaram e uma paz tão grande tomou conta deles. Eu convido você também a experimentar esta paz.
Eu convido você também a confiar em Deus. Eu convido você também, sabe, a sentir o quanto a providência de Deus, ela fala forte no seu coração. Eu convido você, sabe, a viver esse testemunho tão bonito, esse testemunho tão maravilhoso. Eu convido você a sentir esta presença única, maravilhosa, de um Deus que te quer bem. E Ele te quer bem. E Ele te quer feliz. E Ele te quer sonhando, seguindo em frente. Ele quer isso. Por isso que todas as pessoas que chegavam até Jesus, vejam, pecadores públicos, veja, doentes, leprosos, né? Pessoas que não conseguiam andar, tinham as suas vidas transformadas para melhor. Mas não é só na desgraça, né? Não é só nos momentos ruins que a gente vai procurar Jesus. A palavra de Deus também mostra quantas pessoas que estavam com a vida boa, tranquilas, serenas, caminhando, mas mesmo assim queriam sentir esse algo a mais. Mesmo assim queriam sentir, sabe, esse algo a mais. Queriam sentir esta presença, essa paz, essa vinda de Jesus. E sentiram. E as suas vidas foram ganhando sentido. E as suas vidas foram sendo transformadas. E as suas vidas foram sendo assim, ó, mudadas para melhor. Mudadas para melhor. Mudadas para melhor. Quer estar bem? Quer ser feliz? Quer ver o teu trabalho indo para frente? Quer ver, né, tua família estando bem? Frequente a igreja. Faça a experiência do amor de Deus. Se jogue nos braços de Jesus. Eu volto a dizer, não é que vai desaparecer isso ou aquilo, nunca mais vai ter um problema. Não, não é nada disso. Mas na presença de Jesus, a gente sempre vence todas as coisas. Por isso que João Batista foi muito feliz quando ele disse, vão lá, pergunte quem é. Pergunte quem é. E aí eu lembro que você também, né? Você também deve lembrar os teus filhos. Você também deve lembrar teu esposo. Você também deve lembrar tua esposa. Você também deve lembrar teus irmãos. Vamos para a igreja, precisamos ir para a igreja. Vamos lá, vamos rezar, vamos agradecer, vamos pedir, vamos confiar. Sabe, isso é muito importante. E aí, tantas coisas, elas serão diferentes na nossa vida. Deus seja louvado por isso, sabe? Deus seja louvado por esse momento único que a gente está tendo. Então, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Semana sem a Eucaristia, semana sem missa, é semana sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. Lembre-se disso e grave muito bem isso. Dia sem a presença de Jesus é um dia vazio, é um dia pesado, é um dia complicado. Lembre-se disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e amanhã nos encontramos aqui neste mesmo horário. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre. Você é precioso, mais raro que o